sobre algumas potências de nosso espírito imortal. Para iluminar, para clarear, nos ajudar na reflexão, nós vamos começar com um texto desse livro Momento Espírita, volume 2, intitulado Deus Disse Não. Engraçado, né? Para refletirmos sobre as nossas potencialidades, a espiritualidade coloca nas nossas mãos esse texto que vem colocar Deus Disse Não. Vamos ver o que ele nos traz. Nós sempre rogamos muitas coisas a Deus e queremos sempre, nas rogativas que fazemos, queremos sempre ter o merecimento de receber tudo que pedimos, que rogamos. Apesar de conhecermos a teoria, esquecemos na prática que as respostas sempre nos chegam, mas elas vêm de acordo com o nosso merecimento. Mas, mesmo assim, nós continuamos pedindo, rogando, e esquecemos também que são atendidas as nossas rogativas de acordo com as nossas necessidades. Então, o protagonista aqui da história vai nos ensinar que, numa longa caminhada de pedir, ele acabou finalmente aprendendo. Vamos ver o que ele aprendeu. Um homem que costumava fazer pedidos específicos a Deus, um dia conseguiu entender a sua resposta e escreveu o seguinte: eu pedi a Deus para tirar a minha dor. Deus disse não, não cabe a mim tirá-la, mas cabe a você desistir dela. Eu pedi a Deus para fazer com que meu filho deficiente físico fosse perfeito. Deus me disse não. Seu espírito é perfeito e seu corpo é apenas provisório. Eu pedi a Deus para me dar paciência. Deus me disse não. A paciência nasce nas tribulações. Não é dada, é conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. Deus disse não. Eu lhe dou bênçãos. A felicidade depende de você. Pedi a Deus para me proteger da dor. Deus disse não. O sofrimento o separa dos apelos do mundo e o traz para mais perto de mim. Eu pedi a Deus para fazer crescer em espírito. Deus disse não. Você tem que crescer sozinho, mas eu lhe podarei, para que possa dar frutos. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida. Deus disse não. Eu lhe dou a vida para que você possa gostar de todas as coisas. E, por fim, quando pedi a Deus para me ajudar a amar os outros, tanto quanto Ele me amava, Deus disse: finalmente, você captou a ideia. Então, meus irmãos, é no exercício do amor que vai a dor e volta a esperança, foge a tristeza e vem a nossa alegria. O texto aqui nos colocou que quando ele pediu, né, aqui para crescer em espírito, Deus disse-lhe não, né? E queria fazer nele podas para ele poder dar frutos. Nós também fazemos podas nas nossas unhas, nos nossos cabelos, nos nossos filhos, para eles crescerem. Também fomos podados pelos nossos pais, graças a Deus, porque é assim que nós conhecemos limites. Mas nós, imaturos espiritualmente,
quando recebemos alguma poda do nosso Pai que está no céu, às vezes nós não conseguimos compreender. Não somos muito diferentes, então, do nosso amigo protagonista da história. Rogamos muito, pedimos muito e queremos sempre ter merecimento dos nossos pedidos. Mas, como vimos ao longo de todo o texto, as questões de Deus, as questões espirituais, as conquistas e os merecimentos sempre exigem de nós o exercício das nossas potencialidades, o ampliar das nossas virtudes. Então, nós temos que nos apropriar que nós ainda abrigamos dentro de nós a luz e a treva, o positivo e o negativo, o bem e o mal. Ainda damos guarita ao mal porque não fazemos o bem suficiente que deveríamos fazer. Mas a nossa destinação é ser tão somente luz, bem, amor e sermos positivos a todos os momentos. Hoje, então, vou querer refletir junto com vocês sobre o nosso lado luz, o nosso lado bom, a nossa destinação futura e o que já damos conta de fazer dentro das nossas virtudes. Poderia, então, o tempo seria, com certeza, muito pequeno. Porque, para falar disso, a gente teria que ter um seminário. Porque são muitas virtudes que nós podemos falar. Nós poderíamos falar da compaixão, nós poderíamos falar do perdão, nós poderíamos falar do desapego, da humildade. São muitas questões que nós podemos ampliar ou que já está em alguma questão ampliada em nós. Mas nós vamos, em função do tempo, dedicar a reflexão a 4 potencialidades de nosso espírito imortal, que é a alegria, a paciência, a fé e a coragem. E a escolha, lógico, tem a ver com o texto que nós trouxemos para ilustrar a nossa reflexão. O protagonista da história, como nós, pede várias coisas. Aflito, quem quer sentir dor? Ninguém quer ser visitada por essa grande professora. Aí ele pediu para tirar dele a dor. Não é? E Deus disse que cabe a nós. E nós, às vezes, temos sofrimentos que poderiam ser evitáveis. Mas nós não damos conta ainda de evitá-lo. E pesamos mais o nosso sofrimento em função de escolhas equivocadas. Então, angustiado, ele segue pedindo em prol do filho, em prol da sua felicidade e em prol de uma série de questões. Preocupa-se com o crescimento do seu espírito e segue pedindo como nós também o fazemos. Mas ele, na sua longa caminhada de aprendizado, mais asserenado, mais amadurecido, mostrou-se alegre quando ele começa a perceber que tinha que mudar o foco dos seus pedidos. E no texto, apesar de tantos nãos que ele conta que ele recebeu, nós não vimos em nenhum momento um sentimento de revolta, de desespero ou de desequilíbrio. Pelo contrário, ele foi paciente. Não paciente de acomodado, porque ele recebia não, e ele foi fazendo outros pedidos, como nós também vamos fazendo. Porque é no exercício de ir tentando que nós vamos amadurecendo. E assim aconteceu com o protagonista da história. Então, apesar dele ter sido paciente,
ele não foi passivo, ele não parou de questionar. Ele foi questionando e foi no acerto e erro que ele fez a grande descoberta. Que a descoberta é a alegria de amar. Então, ele teve fé e coragem para se permanecer numa busca incessante. Por isso, nós vamos refletir sobre esses pontos: alegria, paciência, fé e coragem. Na alegria, nós temos que focar que muitas vezes nós temos uma visão equivocada da alegria. Nós levamos a alegria só para aquela questão de uma intensidade emocional, de humor, não é? A gente fala, fulano é engraçado, é alegre. A gente leva a alegria para uma sensação intensa e emocional, aliada à questão festiva, a divertimentos. Nada de errado a gente ver a alegria desta forma, porque as coisas terrenas, esse tipo de alegria, nós temos que desfrutar, porque são bênçãos do Criador, a gente poder ter esses momentos de relaxamento, de descontração, né? Mas nós precisamos, de fato, entender como é a alegria que Jesus nos apresentou. Ele nos dizia assim: eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Jesus fala aqui: eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós. Como era a alegria de Jesus? Ele teve vários momentos sociais. Teve um encontro na casa de Marta e Maria. Será que a alegria dele era visitar as amigas e se empanturrar de um gostoso almoço? Muitas vezes a nossa alegria é isso. Oba! Eusana me convidou. Nossa, o que será que vai ser o almoço? Ai, amiga, conta aí. Às vezes a nossa alegria, nossa, eu vou para lá, mas nós vamos conversar demais. Até usa a palavrinha fofocar. Jesus foi à casa de Marta e Maria. Qual foi a alegria dele? Seria o almoço? Jesus foi a bodas. No festim das bodas, a alegria era o casamento? Jesus subiu ao monte e falou o sermão da montanha. Será que a alegria dele, a satisfação, foi ver tanta gente para ele poder falar: nossa, estou satisfeito, estou cheio de seguidores? Não, meus irmãos. Não é essa a alegria que Jesus vinha nos convocar. Quando ele diz que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena, Jesus estava querendo nos contar que em todos esses momentos, seja na casa de Marta e Maria, seja no festim das bodas, seja no monte, profetizando o sermão do monte, a alegria dele era servir, era testemunhar as leis de Deus, era nos amar de modo tão incondicional que ele repetia 1, 2, 3 vezes incansadamente as suas lições, a ponto de servir e amar de uma forma e de uma entrega tão intensa que ele dizia: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Esta foi a grande compreensão do protagonista da nossa história inicial. Ele vivenciou esta alegria de sintonizar com o Pai Celestial e descobrir que o mais importante não é as nossas rogativas, os nossos pedidos, mas é seguir, servindo e amando.
E aí, quando o protagonista da história conseguiu fazer essa sintonia com o nosso Pai, ele conseguiu identificar, sentir, compreender as mensagens acolhedoras, reconfortantes, às vezes as mensagens desafiadoras que nos chegam, como um filho deficiente, como uma dor, como a perda de um ente querido, mas ele foi capaz de compreender. Ele foi capaz de compreender as experiências ímpares que a vida nos traz, que a providência divina põe nos nossos caminhos, nos endereça, simplesmente para trabalhar as potências do nosso espírito imortal. E uma delas, a alegria de aceitar todas essas questões que nos chegam. Porque se a gente vê a alegria como Jesus havia servir, amar e sintonizado no Pai, ao ponto de podermos dizer, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim, não é ir no almoço na casa de uma amiga e me fartar que vai me trazer alegria. Mas é o convite de estar lá e, de repente, eu poder, naquele encontro, me amparar, crescer, trocar informações, estar agasalhado no seio de uma amizade reconfortante. É ver que se a dor se chega até mim, eu vou conseguir sair dela. Porque, como diz Chico, tudo passa. Tudo é passageiro. Jesus e o singelo protagonista da história nos ensinam essa maravilhosa entrega a Deus que tem que ser a base da nossa verdadeira alegria. Mas esse estado de entrega para vivenciarmos essa alegria não chega por decreto ou por um passe de mágica. Vai exigir de nós esforço e perseverança. Tem um texto que eu gostaria. É um poema que é O Prazer de Servir, da Gabriela Mistral, nesse livro, Em Busca do Homem Novo, que nos diz assim: toda a natureza é um anelo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve o sulco. Onde houver uma árvore para plantar, planta tu. Onde houver um erro para corrigir, corrija tu. Onde houver uma tarefa que todos recusam, aceita tu. Sê quem tira a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades dos problemas. Há a alegria de ser sincero, de ser justo. Há, porém, mais que isso, a formosa e imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo estivesse feito, se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para tomar, uma cozinha lá do ERJ para a gente fazer, né, Nilda? Aqueles nossos almoços e ver nos olhos dos adolescentes que passam de comer por estar recebendo uma comida feita com carinho. Que seria de nós se não tivesse aqui a escola de evangelização para educar nossos filhos? Porque a gente se preocupa com a escola formal para alimentar o corpo, né? Para alimentar a instrução, mas a educação espiritual que tanto precisamos, nós só vamos obter para nós e para os nossos filhos se a gente fizer o culto no lar, uma boa leitura, perseverar
e se esforçar neste caminho da alegria, do servir e do amar. Não seduzam as obras fáceis. É belo fazer tudo o que os outros se recusam a executar. Não cometas, porém, o erro de pensar que só tem merecimento fazer as grandes obras. Há pequenos préstimos que são bons serviços. Enfeitar uma mesa, arrumar uns livros, pentear uma criança, entregar os folhetos ali na frente, colocar carinhosamente, como eu cheguei, vi o Sebastião fazendo a água para a Mira aqui. São pequenos gestos de servir e de demonstrar amor aos outros. Essa casa está cheia de oportunidades para nós vivenciarmos a alegria que o Cristo nos propõe, servir e amar. Aquele é quem critica, este é quem destrói. Sê tu quem serve. O servir não é próprio de seres inferiores. Deus que nos dá o fruto e a luz, serve. Poderia chamar-se Deus o servidor. Tem seus olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta todos os dias: servistes hoje? A quem? A teu amigo? A tua mãe? De que modo? Já é acréscimo meu. Com que intensidade nós hoje servimos para podermos desfrutar da alegria que Jesus nos colocou. A minha alegria te dou, para que a vossa alegria seja de fato verdadeira. É fácil, meus irmãos, seguir servindo, ser aquele que cede? Para nós, homens ainda tão orgulhosos, que entramos numa discussão e não gostamos de dar o braço a torcer, seja numa discussão familiar, na casa espírita, no trabalho, na via pública, é difícil ainda para nós? Não é fácil. Como o texto aqui, sê tu o que cede. Mas é nosso dever, como protagonista da história, seguir tentando. Tentando a todos os minutos. E para isso, nós vamos precisar de acionar a segunda potencialidade do nosso espírito imortal, que é a paciência. A ciência da paz. Mas também, assim como confundimos a alegria com festividade, com emoções intensas, confundimos a ciência da paz com a passividade, com a paralisação, com a ociosidade, com a estagnação. E paciência não tem nada a ver com isso. Para melhor compreensão, vamos ver a natureza. Ela tem seus ciclos. A natureza tem um momento certo de se plantar, de germinar, de crescer, de florescer, para nós colhermos aquela mexerica. Eu vou falar mexerica porque é meu fraco, adoro esse tempo. A mexerica, pouco eu espero outro ano chegar para mim ter a mexerica, mas para dar aquele fruto delicioso. Nós também temos que ser perseverante e paciente conosco, porque nossa destinação é darmos frutos suculentos. Mas nós não vamos conseguir isto sem investimento, sem perseverança. Primeiro, a ciência da paz tem que começar conosco mesmo. Muitas vezes nós não temos a prudência devida para acolhermos as nossas necessidades. E no atropelo saímos cobrando do outro, transferindo para o outro. Não fazemos nem o dever conosco e já saímos cobrando do outro. A paciência para conosco e com os outros é um trabalho, então, persistente, constante, e que nós vamos ter, quando fizermos esse trabalho,
de paciência conosco e com o outro, nós vamos começar a perceber o momento exato de nós abdicarmos ou largarmos de lado certos vícios, certas relações intoxicantes, prejudiciais, certas situações que a gente deve falar assim, nossa, nem nisso eu não vou nem me meter, nem vou comentar. Nós vamos, quando trabalharmos em nós a ciência da paz, nós vamos ser capazes de silenciar diante, às vezes, de um conflito, de saber distinguir o silenciar e o falar. Vamos ser capazes de garantir para o nosso dia a dia a alegria como Jesus nos colocou. Porque nós vamos aceitar as coisas com mais prudência, com mais cautela, com mais sabedoria. Tudo porque estamos botando em prática essa potência do nosso espírito imortal, a ciência da paz. Atos e atitudes pacienciosos podem mudar todo o nosso modo de ver e enfrentar experiências e conflitos. Mas ter atos e atitudes pacienciosos exigirá de nós prudência. E como hoje eu estou com um monte de leitura, eu vou fazer a última desse texto do livro Levanta-te e Anda, de Sinira Pinto, que vem nos colocar assim: minha palavra de hoje é prudência. Meu conselho de hoje, pois, é que, antes de externardes a respeito de vossos pontos de vista, mediteis bem se aquilo que ides apresentar está impregnado de revolta ou de amor. Nem sempre fazemos isso. Abandonamos a ciência da paz e saímos como tratores, falando sem ter o crivo de avaliar se aquilo que estamos dizendo tem o Cristo pela frente. Segue Sinira no texto nos colocando: se estiverdes, o que vai dizer, cheio de revolta, de condenação, de crítica e censura, guardai-vos de dar expansão a esse impulso. Pode o vosso discurso conter inúmeras verdades e profundos ensinamentos, mas se não contiver amadurecimento, se não estiver banhado pela sublime luz do amor, não estará em condição de ser propagado. Cada criatura guarda no imo de si mesmo reservas imensas de conhecimentos, que estão ainda cobertos pelo véu da vaidade, pelo pó da ignorância do seu verdadeiro sentido. Mostrar esses guardados, assim ainda cobertos pela poeira, é tirar-lhes a verdadeira feição, o real valor. E a gente faz isso, não é? Não gostam que façam com a gente. Quando vem falar dos nossos conhecimentos que ainda estão cobertos de poeiras, nós nos melindramos. Magoei com a Iralda, me falou umas coisas. Não é, eu não sou assim, gente. A gente faz isso. Mas com o outro, a gente bota o dedão e, ó, e vai, e vai, e vai. E até esquece de parar. Amadurecei primeiro os vossos pensamentos, impregnai-os de bondade, e quando apresentardes o façais em perfeita segurança e na hora apropriada. Que vossa mente se cale, que as críticas interiores não se exteriorizem antes de amadurecidas e levada ao tribunal do vosso coração, para que, ao serem examinadas pelo Supremo Mestre, não percam o valor. É necessário cessar o tumulto dos pensamentos para ajudardes a apaziguar o bulício do mundo, a fim de que se realize em vós o Cristo interno. Prudência, amor, cautela, discrição.
eis os vossos instrumentos para o trabalho a ser executado em nome do Senhor dos mundos. Paciência. Nós vamos precisar de ter para vivermos a alegria que Jesus nos conclama a ter, que é o servir e o amar. Porque para amar ao outro, nós vamos ter que ter prudência, cautela, discrição, porque como nós, ele está no caminho, como protagonista da história, na condição de aprendiz, de espíritos sedentos por educação. Esta é a condição de todos nós. Mas nós queremos cobrar do outro que eles sejam tanto mais perfeitos do que nós ainda não conseguimos ser. E por isso que muitas vezes nós somamos mais dor às nossas dores. E é o que lá no início Deus colocou para o nosso protagonista. Ele não podia tirar a dor. Cabe a nós fazermos esse exercício de trabalhar em nós a ciência da paz, com prudência, cautela, discrição, empenho, perseverança. Para então desenvolvermos essas potencialidades do nosso espírito imortal, a alegria como Jesus a entendia, o servir como Jesus nos testemunhou, nós vamos precisar das duas últimas ferramentas, que é muita fé e muita coragem. O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a seguinte advertência: com fé não há maus pendores que não cheguem a ser vencidos. Isso é esperançoso. Nós conseguiremos, tendo a devida entrega, a devida confiança em nosso Pai que está no céu. Na espiritualidade maior que nos ampara incessantemente, a Jesus como nosso mestre e guia. A fé tudo pode. Ela é essa força superior que se manifesta em nós e cresce cada vez mais que nós desejamos crescer, vencer, nos transformar e evoluir. E isto de que a nossa fé cresce quando nós nos empenhamos é uma coisa que a gente pode dizer assim: ah, mas fé é uma coisa que não dá para pegar. Mas é uma coisa palpável. Porque todos nós aqui já tivemos uma experiência de fé quando nos entregamos com força, vontade e compromisso. Quem de nós já não se colocou numa situação e falou: meu Deus, eu não tenho uma saída, eu não consigo, e a solução aparece. Não é o acaso. Aquele amigo que chegou e te sugestionou uma saída, é a providência divina colocando ele no seu percurso. Todos nós temos esta experiência palpável de quando nós exercitamos a nossa fé, essa confiança, ela nos chega. Então, meus irmãos, fé e coragem devem ser o nosso lema. Fé para clarear nossa estrada, ser nossa bússola, nosso cajado para nos sustentar diante das adversidades desse mundo de prova e expiação. Coragem para enfrentarmos as situações, muitas vezes criadas por nós mesmos, ainda por nossa imaturidade espiritual. E colhermos os frutos de uma semeadura que ainda não está dentro do que deveria ser, mas pode estar dentro de um esforço que começa a diminuir a dor, o sofrimento,
Porque se já estamos aqui, já começamos a estar no caminho de um crescimento. Às vezes, caminhamos felizes, despreocupados, e, de repente, a vida nos tira do lugar comum. Nos traz questões difíceis para serem enfrentadas, resolvidas. Só a fé inabalável, munida pela coragem de perseverar, de confiar, da certeza que não estamos desamparados, vai nos salvar de um desmoronamento total. Os ensinamentos do Mestre e da espiritualidade amiga são sempre muito claros e nos diz: tudo é necessário e oportuno. Então vamos bem dizer tudo que chega até nós. Vamos agradecer, vamos louvar pelos aprendizados, pelas oportunidades de burilamento do nosso espírito. Aprendeis sempre e não vos envergonheis quando tiverdes de repetir a lição. Se cairmos ontem, se fomos ontem aquele que chicoteou o irmão, hoje não somos mais. Hoje já estamos aqui, sentados, buscando ouvir os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Após a tempestade, vem a bonança. A coragem é uma importante capacidade de nosso espírito imortal. Ela faz surgir em nós a autoconfiança e faz concretizar nossas aspirações e nossos anseios. É por isso que o mundo maior nos convoca para trazermos à tona a luz divina que existe em nós. Um olhar cuidadoso na vida de Jesus vai nos mostrar a criatura corajosa que pregou tenacidade frente a situações mais diversas. Foi testado, foi crucificado e, no entanto, mostrou coragem, perseverança, alegria, paciência para conosco, assim como este protagonista demonstrou. Porque quando ele pede no final da história para aprender a amar como Deus o amava, é porque ele falou assim: meu Deus, depois de tanto pedir, como Deus me ama, porque eu estou sendo, ele deve ter concluído, um pouco chato, um pouco insistente. E é assim que nós somos. E Jesus demonstrou ser esta pessoa corajosa. Nós também. Busquemos demonstrar e sermos essas pessoas corajosas. Então, meus irmãos, vamos seguir valorizando as potências do nosso espírito imortal. Não apenas essas que eu refleti rapidamente aqui. A alegria, como Jesus veio nos ensinar, a paciência para podermos servir da melhor forma, a fé e a coragem para permanecer servindo e amando, mesmo que os convites e os embates sejam para não fazê-lo. Mas vamos usar todas as outras potências que temos como espírito imortal. O perdão, a compaixão, e tudo mais que puder, a tolerância, tudo mais que podemos e já devemos ter aprendido com Jesus. Vamos pegar na mão desse mestre e amigo e seguir por ele e com ele, construindo para nós um caminho de semeadura capaz de nos dar uma colheita melhor, porque a nossa semeadura vai nos dar o que nós queremos. Mas se nós trabalharmos e investirmos nessa semeadura, não vai vir com pedidos e rogativas. Nós, como vimos no texto inicial, precisamos de esforçar e seguir trabalhando, amando e servindo. E espaço para isso nós temos aqui, nós temos dentro da nossa casa, dentro dos nossos trabalhos, e temos na via pública
muito serviço a fazer, porque nós temos, como filhos de Deus em ação, muitos testemunhos a dar. Que assim seja, que nós possamos seguir servindo, amando e fazendo sempre.